Boa noite, gente. Ai, eu esqueci minha luz. Boa noite. Esqueci de colocar a luz. Agora sim. Boa noite, boa noite. Bem-vindos, todo mundo. Oi, Su. Vai madrugar aí. Mas eu tô deixando a live salva. Qualquer coisa pode dormir. Amanhã tu vê. Boa noite, gente. Obrigada por vocês estarem aqui mais uma noite. Mais uma semaninha. Oi, mamãe. Peraí. Vamos começar então? Vamos começar, que acho que hoje vai ser um pouco longa de novo, igual semana passada. Mas vamos ver o que Deus prepara aqui hoje. Enquanto vocês vão entrando, eu vou começar a orar. E desde já eu peço para vocês, se vocês puderem, né? Não sei onde que vocês estão, se vocês estiverem em casa, se vocês puderem fechar o olho e orar comigo, orar por mim, orar por essa live. E enquanto eu oro, vocês podem ir orando também, fazendo os pedidos de vocês e agradecendo as bênçãos de vocês. Então, se vocês puderem, né, claro, não sei onde cada um está, mas quem puder e se quiser orar comigo, fiquem à vontade, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez estar aqui na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, por mais uma noite que o Senhor preparou. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está entrando nessa live. Eu te agradeço por cada vida que está aqui, Senhor, com sede da Tua palavra, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelo cuidado que Tu tem com as nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, pela vida do Henry, da Helena. Te agradeço pelo cuidado que Tu está tendo aqui na minha casa nesse momento, Pai. Te agradeço pela família que o Senhor me deu. Te agradeço, Pai, por uma família estruturada para que eu possa derramar do Teu Espírito tranquila, Senhor, sabendo que Tu estás cuidando de todo o resto. Muito obrigada por isso, Senhor. Eu te agradeço por essa plataforma. Eu te agradeço por a gente poder falar do Teu amor de forma livre, Pai. Obrigada, Pai, pela saúde. Obrigada pelo cuidado. Obrigada pela provisão que Tu nos deu. Obrigada, Senhor, pela internet que aproxima, Senhor, e que leva a Tua palavra mais longe. Muito obrigada, Pai, pelo que Tu fez, pelo que Tu faz, pelo que Tu ainda vai fazer. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que Tu venha com a Tua presença aqui, Pai. Que Tu me encha da Tua graça, da Tua misericórdia, porque se Tu não estiver comigo, nada disso faz sentido, Senhor. Pai, se Tu não estiver aqui, se a Tua presença não estiver aqui, nada faz sentido, Pai. Então eu clamo pela Tua presença. Vem nesse lugar, Senhor,
Invade a minha casa, invade a vida de cada pessoa que está vendo essa live. Senhor, que eles possam sentir o teu abraço, possam sentir a tua voz sussurrando no ouvido deles. Em nome de Jesus, Senhor, eu chamo a tua presença aqui, Pai. Recebe, Senhor, essa noite. Recebe, Pai, o nosso sacrifício a ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelo que tu tens feito. Eu te agradeço pelo que tu vai fazer nessa noite, porque eu creio que as vidas que aqui estão, Senhor, na hora que acabar essa live, elas não terminarão a noite do jeito que começou. Senhor, eu creio em corações curados nessa noite. Senhor, eu creio em mudança de vida, mudança de hábitos, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Faça o que for da tua vontade aqui, Senhor. Age conforme for a tua vontade. Faça o teu querer aqui, em nome de Jesus, amém. Eu vou começar então. E vamos lá. Hoje eu acho que eu tô mais tensa. Mas Deus vai preparando, Deus vai fazendo, Deus vai agindo e vai dar tudo certo. Hoje a gente tá no capítulo 4, né? Pra quem começou agora, não sei se todo mundo tá acompanhando desde o começo, mas a gente tá lendo o livro de Tiago, a gente já estudou o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hoje a gente tá na 4ª semana, então a gente vai estudar o capítulo 4 de Tiago. E o capítulo 4 começa assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E acho que quem é pai e mãe aqui vai entender o que eu vou falar, né? Tem coisas que a gente não precisa ensinar para os nossos filhos, né? Tem coisas que eu vejo no Henry e na Helena, assim, que eles são pequenininhos e ninguém ensinou, ninguém falou, eles não viram ninguém falar, eles não viram ninguém fazer e simplesmente eles fazem. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? A gente nunca precisou ensinar uma criança a ser egoísta. A Helena, quando ela aprendeu a falar, uma das primeiras coisas que ela aprendeu a falar, pequenininha desse tamanho, não falava quase nada, mas uma das palavras que ela aprendeu primeiro foi: é meu. E ela tirava as coisas da mão do Henry. E quando ele pegava, ela ia pra cima dele e pegava as coisas dele. E ninguém nunca ensinou isso pra ela. E se for preciso, ela vai pra cima dele, ela bate nele, ela pega as coisas dele. E a gente nunca precisou ensinar isso. E às vezes o Henry, pra se defender, vai, empurra ela e a gente nunca ensinou isso. Muito pelo contrário, né? A gente precisa ensinar a dividir. A gente ensina a dividir, a gente ensina a ter paciência. Porque, na verdade, o egoísmo, ele vem de fábrica. Os nossos interesses vêm de fábrica, a gente não precisa ensinar uma criança. A gente não precisa ensinar que o laço é dela e que não é para ela emprestar para ninguém. O egoísmo vem de fábrica, os nossos interesses vêm de fábrica. E claro, né, a Helena está em processo de aprendizagem, o Henry já aprendeu e ele é uma criança extremamente generosa, mas vocês entendem que o mal a gente não precisa ensinar, a gente tem que ensinar o que é bom. Só que o nosso egoísmo e o nosso orgulho não é só quando a gente é criança. Eles nos acompanham para sempre, assim.
O ser humano, na verdade, ele é uma eterna criança mimada, né? Ele é uma eterna criança que faz birra e que quer arrancar as coisas da mão dos outros. E aqui fala sobre as guerras e os maus desejos que estão em guerra dentro de nós, né? E aí fala, vocês estão lutando e vocês não têm porque vocês não pedem. Mas tem luta que a gente passa e que muitas vezes a gente quer pôr a culpa no diabo e a culpa nem é dele. Porque isso já veio com a gente e a gente alimenta. E daí a gente alimenta nosso sentimento ruim, a gente alimenta a nossa inveja, a gente alimenta a nossa impaciência, a gente alimenta o nosso egoísmo. E daí isso a culpa nem é do diabo, é a gente que tá alimentando. E aí a gente quer lutar com as nossas próprias forças contra isso, né? Ou a gente quer lutar com as nossas próprias forças sobre algo que a gente quer e a gente não consegue, a gente luta. Não, agora eu vou fazer dessa forma porque eu sou bom, agora eu vou fazer dessa. E aí a gente não consegue, daí a gente fica num nível de frustração enorme porque a gente não sabe o que está acontecendo. E aí tem coisas que, se a gente parar para pensar, a gente nunca perguntou para Deus se Ele queria nos dar. E aí a gente coloca a culpa em Deus. Ah, não, porque eu não sei, eu tô fazendo tudo certo, mas será que a gente perguntou para Deus se Ele podia nos dar aquilo? E eu acho que a gente poderia tirar um tempo na live ou até após a live, se todo mundo refletir para pensar no que a gente pode estar lutando com as nossas forças sem falar com Deus primeiro. E aí no versículo 3 ele fala, né? Mas quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios interesses. Então tem coisa que a gente pede sim, e daí a gente não ganha, né? E aí ele fala, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados. Quando a gente ora com a intenção errada, Ele não vai nos atender. Toda vez que a gente pede alguma coisa com a intenção errada, Deus ouve, porque Ele ouve todos os pedidos, mas Ele não vai atender. A gente sempre dá o exemplo, né, que se o Henry pedir um carro pra gente hoje, ai, mamãe, papai, eu quero um carro. A gente vai dar um carro pra ele. Ele não tem maturidade pra ter um carro. Ele não tem discernimento, ele não tem idade, ele não tem tamanho. Ele não pode ter um carro hoje. Imagina o que ele vai fazer com um carro hoje, com 5 anos. Tem pessoas que têm 18 e ainda não podem ter um carro. Vocês conseguem entender isso? A falta de maturidade. Porque a nossa necessidade, o que a gente pede para Deus, ela tem que estar atrelada ao sonho de Deus. E Ele fala, vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, vocês pedem por motivo errado. Então não vão receber. Se a nossa necessidade não estiver atrelada ao sonho de Deus, a gente não vai receber. Sabe por quê? Porque Deus jamais Ele vai dar alguma coisa pra gente que vai nos afastar da presença dEle. Jamais. Se Ele sabe lá na frente, a gente pede alguma coisa, Ele sabe assim, ó, se eu der isso, ela vai se afastar da minha presença. Não vou dar. Ela não tem maturidade pra ter isso ainda. E aí a gente fica querendo lutar com a nossa própria força. E a gente não vai ter. Porque se a gente tiver, a gente se afasta. E tem até uma história sobre o pedir certo, né? Eu quero ler com vocês.
E fica no primeiro livro de Samuel, no primeiro capítulo. Samuel, eu vou dar uma resumida. Samuel, capítulo 1, versículo 2. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Daí eu vou lá pro 7. Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Mas a Ana estava sempre sofrendo porque a Penina tinha filho e depois tinha outro filho. E muito provavelmente ela ficava falando: ah, Ana, você não tem filho, porque eu tenho, eu vou ter mais um, e você não tem filho. E ela sofria de não ter filhos. E a Bíblia fala, né, que ela só chorava e não comia. Imagina o tamanho da depressão dessa mulher que não tinha filhos. E aí depois fala, né, certa vez eles foram para o Monte Siló. E aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus o Senhor. E fez essa promessa solene. E aí Ana falou assim para Deus, na oração: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Gente, se alguém ora para Deus, falando: Senhor, eu sou tua serva, eu te sirvo, eu faço tuas vontades, eu ando no teu caminho, eu pelo menos tento, né, fazer o que for da tua vontade. A Ana era serva de Deus, ela sabia quem Deus era. Muito provavelmente ela pedia e pedia e pedia um filho para Deus há muito tempo. E Deus não dava. E até um dia que ela ora e fala: Senhor, olha para mim, a tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Ela achou que Deus tinha esquecido dela. Ela achou que ela estava orando em vão e que Deus tinha esquecido dela. Nem passava pela cabeça dela que o pedido dela era errado, porque muito provavelmente ela orava e dizia: Senhor, eu preciso ter um filho porque eu preciso provar para a Penina que eu tenho filho também. Senhor, dá um filho para mim porque só a Penina está dentro do filho e eu não. E eu quero que ela tenha inveja, me dê um filho mais bonito que o dela. Deixa eu ficar grávida também só para ver como é que é, só para mostrar para ela que eu também fico grávida. Eu acho que era assim a oração dela. E não é que Deus não escutava, simplesmente ele não respondia. E ela fala: não esqueças a tua serva. E aqui ela faz Deus dar olhos para a oração dela, porque provavelmente ele estava assim lá, né? Lá vem a Ana ficar pedindo filho de novo por causa da Penina. E aí ela fala: se tu me deres um filho, eu prometo que eu dedicarei a ti por toda a minha vida. E aí Deus presta atenção. Peraí. Agora ela mudou a oração. Agora ela falou que ela vai me dedicar a esse filho. Agora ela falou que esse filho é para glorificar o meu nome. Agora ela falou que esse filho é para mim. Ela quer um filho para ela, mas é meu. Peraí, a Ana mudou a oração dela. Agora o interesse não é mais dela, agora o interesse é meu. Porque agora o filho não vai mais ser dela, ela vai dedicar a mim. E na manhã seguinte, Eucana teve relações com sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, ó Senhor. No outro dia, uma mudança de oração, uma mudança de visão, uma mudança de intenção. Sabe por quê? Porque a Ana queria um filho e Deus queria um profeta. E aí a Ana orou
E Deus estava precisando de um profeta. E aí Ana ora e fala assim, Senhor, me dá um filho que eu vou dedicar a ti. E ele, opa, eu preciso de um profeta. O nosso sonho tem que estar atrelado ao sonho de Deus. Porque nunca foi por nós, nunca é pra nós. Tem que ser para glorificar o nome de Deus. E aí Deus faz. E o Bruno ainda falou isso na nossa reunião, a gente faz uma reunião uma vez por mês aqui. E a palavra do Bruno falou sobre Jacó, que Jacó foi abençoado por Deus. E 20 anos depois, Labão era abençoado por causa de Jacó. Então, quando Jacó foi abençoado, Deus já viu lá na frente. Deus já abençoou Jacó para ele abençoar lá na frente. Porque Deus nunca nos abençoou para morrer em nós. Deus nunca nos abençoou para parar na gente a bênção. É sempre para glorificar Ele. É sempre para Ele, para o nome dEle, para Ele ser honrado, para Ele ser glorificado, para o nome dEle ser engrandecido. Ele nunca vai nos abençoar para parar em nós. Porque o que Ele faz não é para nós. É para Ele. É para a gente glorificar o nome dEle, frutificando na vida das pessoas. E se Deus aceitasse a sua oração hoje, e aceitasse o seu pedido hoje, o seu clamor hoje, de tudo que tu tem pedido para Ele durante tanto tempo, se Deus respondesse hoje, quem que ia ganhar com isso? Quem que ia ser glorificado? O nome de quem que ia ser exaltado era o seu ou era o dele? Porque se Jesus não for o centro, não vale de nada a fama, não vale de nada o status, o dinheiro, não vale de nada. Então, cuidado com as coisas que você recebe que te afasta da presença dele. Cuidado com o que você tem que te leva para longe dele. Porque Deus só vai dar, o que vem de Deus é sempre para glorificar o nome dele. E aí a palavra fala, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Deus nos quer por inteiro. Deus não quer a gente de passeio, de lancinho. Ou você vai viver o que o mundo diz, ou você vai viver o que a Bíblia diz. Porque não é porque o mundo diz que é certo. E muitas vezes, e na maioria das vezes, do jeito que o mundo tá indo, muitas das coisas que o mundo diz que é certo, a Bíblia diz que é errado. E daí ou você vai acreditar lá, ou você vai acreditar aqui. É impossível agradar os dois senhores. E é impossível mesmo, né? Porque quando a gente se posiciona, a gente deixa de agradar muita gente. Ou quando a gente se posiciona pro mundo, ou quando a gente se posiciona pra Deus. Muito mais pra Deus, a gente deixa de agradar muita gente. Só que não dá de a gente viver lá e cá. Eu acho que a maioria conhece a história do muro, né? Existe um homem em cima do muro. E de um lado tinha Deus, chamando e falando, e chamando por ele, falando, vem pro meu lado. Eu tenho um lugar melhor para você, eu tenho um plano de paz, de prosperidade, eu tenho uma vida de abundância. Eu tenho uma vida cheia de graça para te dar. Vem pro meu lado. Aqui você vai encontrar amor,
paz, tranquilidade. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu luto as guerras por você. E do outro lado, tava o diabo sentadinho assim, com um palitinho de dente, só escutando a conversa. E aí o homem falou pro diabo, né? Ué, você não vai me chamar? Não vai falar pra eu pular pro seu lado? E daí o diabo olha assim, o muro é meu. Ou a gente pula, ou a gente tá com ele. Porque o muro já tem dono, e não é Deus. Pra gente entrar na vida quando a gente precisa entrar, mergulhar, viver, o muro já tem dono. E ele não tá nem um pouco preocupado a te chamar pra pular pro lado dele. Ele não tá nem um pouco preocupado. Mas quando ele vê a tua intenção de pular o muro pro lado de Deus, aí ele se revolta. Porque o diabo nos odeia. E ele detesta. Ele detesta ver as pessoas que são dele pulando o muro. E mais pra frente a gente vai falar dele, né? Porque é difícil falar do diabo, né? Tem muita gente que acha que ele é só aquele bonequinho, né? Que tem os dois chifrinhos que aparece em Festa Fantasia, mas não é. Ele não é assim. Ele engana, ele vem bonito, ele vem brilhoso, ele brilha, ele vem com ouro, com joia, com holofote, ele vem entregando banquete. Ele não é mau nem feio, ele não assusta. Ele vem de um jeitinho bem sutil. Mas Deus está chamando a gente para pular. E ou a gente tá com Deus ou a gente não tá. Porque Deus quer a gente por inteiro. É como um casamento. E quando eu me casei, a partir do momento que eu me casei, eu recebi o sobrenome do Bruno. E aí eu me tornei Daniela Alves a partir do momento que eu me casei com ele. E é assim quando a gente se casa com Deus, a gente recebe Deus dentro de nós. Se eu não me caso, eu não posso receber o sobrenome dele. E assim é com Deus, se a gente não se casa com Deus, a gente não pode receber as bênçãos dele. A gente não pode receber bênção que só quem casa recebe. Porque tem bênção que só quem casa recebe. Se a gente não casa com Deus. Em nenhum momento aqui ele fala sobre a gente aproveitar as coisas do mundo. A gente aproveitar o mundo. Ele não fala isso. Até porque tudo que Deus fez o mundo pra gente aproveitar, pra gente curtir, pra gente realmente viver nele. Ele fez tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Todas as coisas são criadas por ele. A gente tá aqui, é pra gente viver, é pra gente ter o melhor dessa terra. É sim pra gente conquistar uma casa boa, é pra gente andar bem arrumado, pra gente comer o melhor dessa terra, sim. Ele tem todas essas promessas de bênção, de paz e prosperidade. Mas o que ele tá falando aqui é sobre prioridade. Aqui o que ele tá falando é o que tá em primeiro lugar na tua vida. Nós temos sim que aproveitar tudo que ele nos dá, tudo que ele nos proporciona. Ele tá nos oferecendo isso. Mas ele quer que a gente viva com ele e para ele. Ele quer que a gente viva o melhor dessa terra aqui com ele dentro de nós.
Não que a gente viva tudo lá fora sem Ele. Não é isso que Ele quer. Ele quer viver tudo dentro de nós. Ele quer ser nossa prioridade. Ele quer ser o primeiro lugar na nossa vida antes de qualquer coisa que a gente vai fazer. Porque se Ele não tá na frente, Ele não tem obrigação de cuidar de nada que tá dando errado. Se Ele não tá em primeiro lugar na nossa vida, Ele não tem obrigação de nada. No versículo 6 ele fala: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. As coisas de Deus são tão complexas, né? Que Ele faz a gente, pra gente ser dependente da graça e da misericórdia dEle. E Ele começou falando, né? Que as coisas que tem dentro de nós, a gente é cheio de orgulho e Ele detesta isso. Mas então, Ele vem com a sua graça. E quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe o espírito de bondade, de fidelidade, de domínio próprio, de paz, de alegria. É a graça dele que nos concede isso. E ele fala: sejam humildes. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, Deus detesta os orgulhosos. Mas Ele concede graça aos humildes. E em 2 Coríntios ele fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça é um favor que a gente não merece. E Ele dá graça a quem é humilde. Senhor, eu não mereço mesmo a tua graça. Mas Ele dá graça a quem é humilde. Ele fala: sejam humildes. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Enquanto tu se mostrar forte, valente, corajoso, não tem nada que eu possa fazer, mas quando tu se humilha na minha presença, aí eu te exalto. Porque a gente vive numa constante guerra entre nós, né? É uma constante guerra. E Paulo fala isso em Romanos: pois o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. E é aí que Deus diz: eu dou graça a quem é humilde. Sejam humildes. Reconheçam as suas falhas, se humilhem. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O diabo está aqui o tempo inteiro nos assombrando. Como eu falei para vocês, ele detesta ver quem está querendo sair de cima do muro. Ele detesta. Que quando tá em cima do muro, quando tá bem coladinha nele, nada vai te acontecer, tá tudo certo, você é dele. Mas quando ele vê... Só que a palavra de Deus fala: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O diabo só precisa de uma oportunidade. E assim como o ladrão, na maioria das vezes, quando acontece um furto, quando o ladrão vai assaltar alguém, ele não sabe quem é, ele não sabe o nome, ele não conhece, ele não sabia que você ia passar ali naquele lugar naquela hora. Ele realmente não sabia. Mas a tua postura deu oportunidade para ele assaltar. A tua postura, a oportunidade fez o ladrão. E na maioria das vezes, se a nossa postura ameaçasse o ladrão, ele não chegaria nem perto de nós. E eu não tô falando que precisa reagir a um assalto, não é isso.
O que eu tô falando é que a nossa postura, se a gente andasse na rua com postura, se a gente andasse com ousadia, se a gente não tivesse distraído, muitas das vezes não era nós que o ladrão ia assaltar, era o outro que tivesse distraído. E assim é o diabo. Ele só precisa ver quando a gente está distraído. Mas é que Deus garante, né? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Só que tem um pré-requisito para isso: submetam-se a Deus. Vocês precisam estar em obediência. Porque se vocês estiverem em pecado, você está no território do diabo. Não tem como ele fugir do lugar que é dele. E daí Deus fala: mas obedeçam a Deus, submetam-se a Deus. E daí vocês enfrentam o diabo. E aí ele fugirá. A distração está o tempo todo nos minando. Muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. Agora eu preciso fazer isso. Se a gente estiver distraído e Deus não estiver em primeiro lugar, Deus não tem como cuidar. E aí o inimigo entra. E aí ele mata. E aí ele destrói. Se a gente não estiver vigiando sempre, o diabo entra. Versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus está no mesmo lugar, Deus não muda a rota. No livro de Gênesis conta a história no jardim do Éden, onde Deus descia todos os dias para falar com Adão. E aí quando Adão comete o pecado de comer o fruto, no outro dia Deus desceu de novo para conversar com ele. Deus não mudou a rota. Não foi Deus que parou de falar com ele. E quando Deus desce, Adão se esconde. Adão sente vergonha de Deus. Não foi Deus que se escondeu, foi Adão. Porque o pecado nos afasta da presença de Deus. Deus não deixa de olhar por nós em nenhum momento. Mas a gente deixa de querer Deus quando a gente está em pecado. E há uma grande diferença nisso. E aí Deus fala, né? Se humilhem, se entristeçam, lamentam, choram. Lancem as suas dores ao Senhor. Tem tanta gente que vem para a rede social ficar chorando na rede social. Gente, a gente tem que chorar para quem resolve os problemas. A rede social não vai resolver os problemas, os teus seguidores não vão resolver o problema. E no Salmo 32, tem uma oração de Davi e ele fala: Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Versículo 5. Então eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade, e tu me perdoaste de todos os meus pecados. Essa foi uma oração de um cara que ele é famoso até hoje. 3.000 anos se passaram dessa oração. E a gente fala dele até hoje. Essa foi a oração do cara que na Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus, rei Davi. Enquanto ele ficava com o pecado dentro dele, ele se cansava e chorava o dia inteiro. Mas quando ele lançou para o Senhor, Deus perdoa todos os pecados.
Ele só precisa de um coração humilde. É isso que ele quer, um coração humilde. Para te exaltar. Ele garante exaltação. Humilhem-se diante do Senhor. A gente não precisa se humilhar diante de ninguém. A gente não precisa se humilhar na frente de ninguém. Ele fala, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Entra no teu quarto. Fecha a porta, ajoelha, ora, chora para Deus. Senhor, me perdoa, eu não sou nada sem você. Me perdoa por todas as vezes que eu tentei lutar com a minha força e eu não te coloquei em primeiro lugar. E Ele vai te exaltar. É uma promessa de Deus para nossas vidas, se humilhem. Às vezes Deus só precisa de uma lágrima nossa. Às vezes Deus só precisa que a gente troque o nosso riso em lágrima. Porque tem gente que tá no pecado e fica tirando onda disso. Fica achando graça. Fica achando que é normal. Se entristeçam dos pecados que vocês cometem. Troquem a alegria por tristeza. Senhor, eu não quero mais cometer esses pecados. E Ele garante que Ele exaltará. Ele só precisa de um coração quebrantado, um coração humilde. Versículo 11. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Todos os capítulos de Tiago, ele fala sobre a gente falar da vida dos outros. E nenhum até agora ele esquece sobre a gente falar da vida dos outros. Como que foi o jejum de vocês essa semana? Hoje acaba. Vamos continuar pro resto da vida? Como que foi a semana sem falar mal dos outros? Sem falar coisas negativas? Eu falhei. Não posso falar que eu não falhei essa semana. Quando eu vi, eu já estava pedindo perdão para Deus. Porque o ser humano é falho. Senhor, perdoa os meus pecados. Mas todo dia era tentando ser um pouco melhor, e arrependida de mais uma vez ter falhado. Mas Deus só precisa de um coração humilde, Ele só precisa que a gente se derrame e... Senhor, eu preciso da Tua graça, sozinho eu não consigo. E aí ele fala, né, mais uma vez, porque tem gente que tenta ficar gerenciando a vida dos outros, gerenciando todo mundo ao seu redor, mas não gerencia nem a própria vida. Aí a gente quer mudar, o pessoal ao nosso redor quer mudar todo mundo dentro da nossa casa. Mas a gente tá cheio de coisa ruim também. E a gente não pode mudar ninguém. E a gente ficar falando mal dos outros não vai mudar eles. E por muito tempo eu lutei muito pra mudar o Bruno em algumas coisas, né? Eu queria que ele fosse do jeito que eu queria que ele fosse. E aí eu lutava pra mudar ele. E daí na nossa reunião de quarta, ele falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. E ele disse assim, né?
quando eu vi o que Deus fez com ela e a mudança que Deus fez nela, eu quis conhecer esse Deus também. E eu fiquei assim, porque eu sempre me achei perfeita, eu achava que eu não tinha nada pra mudar. Quem tinha os defeitos era o Bruno. Até eu nem falei isso pra ele, ele tava vendo, ele vai saber disso agora. E ele falou, quando Deus mudou ela, aí eu quis que ele me mudasse também. E é só o Espírito Santo que pode fazer isso por nós. Porque por mim, eu nunca mudaria. E talvez eu tivesse muitas coisas que ele queria que eu mudasse. E eu não mudaria se não fosse Deus. E aí Deus me mudou. E aí Deus transformou o nosso casamento. E aí ele buscou Deus. E aí Deus mudou ele, transformou ele de uma forma que foi mais do que um dia eu pedi. Foi mais do que um dia eu sonhei. E é só Deus que pode fazer isso. Com a minha força nunca foi possível, nunca ia ser. É só o Espírito Santo que pode transformar a nossa casa, a nossa família. Para de querer ficar lutando com as tuas forças, mudar todo mundo ao teu redor. As pessoas não são do jeito que a gente quer que elas sejam. Só uma pessoa tem poder para transformar. Porque quando a gente tenta mudar pela nossa própria força, não, agora eu vou ser, sei lá, agora eu vou ser mais calma. Isso dura 24 horas, no outro dia já tá explosivo de novo. A única pessoa que tem poder de transformar a gente de dentro pra fora é o Espírito Santo e mais ninguém. Não adianta tu ficar brigando com teu marido, não adianta tu ficar enchendo o saco. Não adianta. Ele não vai mudar. O que a gente pode fazer é orar. E eu sou a maior prova disso. O que a gente pode fazer é orar, entregar pro Senhor. O Senhor faz o que for da tua vontade, muda, transforma, invade, cura, liberta. Porque no dia do julgamento, no dia que a gente morrer e a gente se encontrar com o Senhor e a gente for passar pelo julgamento, Ele não vai perguntar sobre a vida dos outros pra nós. Ele não vai perguntar, olha, por que o Bruno fez isso? Ele não vai perguntar. Ele vai perguntar pra mim, por que eu fiz tal coisa? Por que eu agi de tal forma? Cada um vai prestar conta do que fez. Se o outro fez o que ele achava que era certo, é ele que vai prestar conta. Não sou eu. O que a gente pode fazer é falar de Deus, falar do amor dele e falar o que ele faz e o que ele pode fazer e o que ele fez na nossa vida. Mas cada um vai prestar conta com Deus a hora que morrer. A gente não tem nada a ver com isso. O que a gente pode fazer é orar por elas e mais nada. A gente pode instruir e falar, olha, o caminho é esse caminho é estreito. A gente não pode fazer mais nada. Versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. O maior exemplo que eu posso dar
acabou a luz. O maior exemplo que eu posso dar sobre esses versículos é a pandemia. Gente, todo mundo viveu na prática o poder de Deus. Quem acreditava, quem não acreditava, mas todo mundo viveu. Todo mundo teve planos interrompidos. A gente virou o ano de 2019 para 2020 cheio de planos. Mas Deus falou assim, não. Espera aí. Deus não permitiu a gente fazer um monte de coisa que a gente iria fazer no ano de 2020. Deus mudou a nossa rota completamente. Então, se Deus não permitir que a gente faça algo, a gente não vai fazer. A gente está completamente nas mãos poderosas do Senhor. E não é errado fazer planos, de forma alguma. A palavra dele mesmo diz em Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente sabe que a gente pode fazer plano, a gente pode planejar sim a nossa vida, nossas férias, a nossa velhice, nosso casamento, o futuro dos nossos filhos. Sim, a gente planeja sim, mas a resposta final é do Senhor. Porque Ele fala, vocês são como uma neblina que aparece por um pouco e depois dissipa. A gente tá aqui muito rápido. Vocês ficam guardando orgulho, guardando rancor, guardando inveja. Vocês nem sabem se vocês vão estar aqui amanhã. Vocês nem sabem o que pode acontecer ainda essa noite. E tem tanto perdão para liberar. Aí fazem plano, não, porque vai acontecer isso, porque eu vou fazer dessa forma. Se Deus quiser parar tudo, Ele para. Ele acaba com todos os teus planos. Então, a nossa oração diariamente tem que ser, a nossa fala, o que sai da nossa boca diariamente tem que ser, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, eu vou nesse lugar. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar certo. E muitos dos nossos planos, é claro que Deus quer. Ele fala que Ele quer uma vida de paz, prosperidade. Ele tem planos bons. Uma vida de abundância. Mas a gente tem que tomar cuidado se vai ser para glorificar o nome dele ou não. A nossa vida é muito passageira, a gente tem que correr. A gente não sabe qual é a hora que a gente vai estar lá de frente com ele e ele julgando tudo que a gente fez na terra. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se a gente pode servir hoje, se a gente pode ajudar, por que a gente se omite? Gente, a gente está em pecado, não é só fazer um mal para os outros. Deixar de fazer o bem também é pecado. Agir com como que é o nome? Vingança. Ele não fez pra mim, agora ele tá precisando de ajuda, eu não vou fazer. Gente, não leva a nada. E ainda é você que fica em pecado, não é nem o outro. Por que você faz o que você faz? Por que você levanta da sua cama todo dia de manhã? Deus nos deu dons.
pra gente usar. E quando a gente esconde nossos dons, a gente desagrada a Deus. E Ele fala: se você sabe fazer o bem, se você sabe que deve fazer o bem, se você não faz, você está em pecado. Tem uma história, uma parábola que Jesus conta em Mateus 25. E eu vou só resumir também, eu acho que eu até anotei resumido. Jesus fala assim: porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus servos e entregou seus bens. E ele chamou 3 servos, né? A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e para outro ele deu 1. E aí, para quem ele deu 5 talentos, o servo foi viajar e demorou para voltar. Quando voltou, o servo chamou os servos e falou, né? E aí, o que vocês fizeram com os talentos que eu dei para vocês? E o servo que tinha 5 talentos aí falou: olha, Senhor, você me deu 5 talentos e eu multipliquei, eu fiz mais 5. E aqui estão os meus 10 talentos. E ele fala: muito bem. Outro servo: o que você fez com os 2 talentos que eu te dei? Olha, o Senhor me deu 2 talentos, mas eu trabalhei, eu multipliquei e eu fiz mais 2. Aqui tem uns 4 talentos. Muito bem. E aí o Senhor chama, né, o servo que ele deu 1 talento. E esse servo chega com esse mesmo talento e fala: olha, eu fiquei com medo do Senhor e eu escondi o meu talento. E eu escondi porque o Senhor é um servo mau. E essa parábola representa Jesus, né? Quando Ele nos dá um talento, o que a gente está fazendo com esse talento enquanto Ele não volta? Os talentos representam tudo que Deus nos dá. Representa os dons, representa os recursos, representa a posição, representa os privilégios que Deus dá. O que a gente está fazendo com o que Deus está dando? O servo que recebeu um talento escondeu. Talvez ele tenha ficado com medo, talvez ele pensou: vai que eu faço alguma coisa errada. Ele não confiou no talento que Deus deu para ele. Mas quando Deus nos dá um talento, a gente não tem que confiar mesmo no talento. A gente tem que confiar em quem nos deu o talento. Porque se a gente confiar em nós mesmos, ou se a gente confiar no talento, a gente vai ter medo. E aí a gente vai ser chamado de servo mau e preguiçoso. Porque a gente precisa confiar em quem nos deu o talento. Então, se vocês sabem fazer o bem, façam. Deus quer ver a gente multiplicando os nossos talentos. Deus quer ver a gente multiplicando o que Ele deu na nossa mão. Ele não deu à toa. Não é à toa que a gente pode fazer isso bem feito. Não é à toa que as pessoas elogiam o doce que só tu faz. Não é à toa que as pessoas elogiam quando vocês fazem uma coisa que só vocês podem fazer. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Deus deu um dom para cada um, não é à toa. Ele confiou na gente talento que só a gente pode fazer. Ele confiou na gente talento que através desse talento a gente pode derramar a Deus e glorificar o nome dele na vida das pessoas. E se a gente esconder isso, a gente está deixando de glorificar o nome dele, a gente está deixando de frutificar na vida das pessoas. Uma palavra. Se você é bom em abraço, às vezes um abraço que você pode dar em alguém pode curar uma ferida. Às vezes uma palavra, às vezes você é bom em escrever. Deus não quer que a gente deixe escondido o que Ele deu para nós. Não foi à toa
que Ele nos deu os recursos que nos deu. Não foi à toa que Ele colocou a gente na família que Ele colocou. Não é à toa que a gente mora no prédio que a gente mora, que a gente tá na cidade que a gente tá, que Ele transferiu a gente de emprego. Não é à toa. Os talentos representam tudo que Deus nos dá. E o que a gente tá fazendo com o que Deus dá pra gente? Faça o bem, estenda a mão. Seja um canal de Deus na vida de alguém. Mesmo que a pessoa não mereça. Deixa a pessoa sentir Deus através da tua vida. Porque quem sabe fazer e não faz, comete pecado. Amém? Espero que vocês possam descansar bem com essa palavra no coração de vocês. E que Deus tenha tocado no coração de vocês de forma diferente nessa noite. Essa é a minha oração, para que Deus continue falando com vocês ainda no dia de hoje. Para que Ele se revele a vocês em sonhos, através da vida das pessoas. Tira um tempo, entrega para o Senhor as tuas aflições. Fala para Ele que sem Ele tu não é nada. Nós não somos nada sem Ele, gente. Jamais eu estaria aqui se não fosse pela graça dEle. Jamais. Quem tá aqui, quem me conhece há mais tempo, sabe o quanto eu era tímida. Eu não sou mais, em nome de Jesus. O Espírito Santo tirou a timidez de mim. E se Ele não estiver aqui comigo, não tem sentido. Se Deus não estiver contigo no teu trabalho, não tem sentido. Se Deus não estiver caminhando contigo durante o dia, onde quer que tu ande, não tem sentido. Ele precisa caminhar com a gente, Ele está dentro de nós. Vocês precisam aceitar Ele e ter esse casamento com Deus. Receber o Espírito Santo dEle que cura, que transforma. Eu vou orar pra gente finalizar. Muito obrigada, gente, por vocês que estão aqui. Obrigada, Lô. Viu, Lô? Uma semente plantada em São Paulo, hoje tá frutificando aqui. Reuniões, gente. Ouçam a palavra de Deus. Sugam, estejam perto da palavra de Deus o tempo todo que vocês puderem. Escutem pessoas que falem de Deus, estejam perto de pessoas que andam com Deus. Uma semente plantada, uma palavra pode transformar a nossa vida. Uma palavra pode transformar. Oh, meu Pai. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor, pelo que Tu fez aqui nessa noite, Pai. Eu posso sentir a Tua presença, a Tua unção. Porque se não fosse Tu aqui, nada disso estaria acontecendo, Senhor. Obrigada, Pai, por falar no coração de cada pessoa que está aqui. Obrigada, Pai, por se revelar através da minha vida. Pai, eu te peço que assim como Tu tá me usando nessa noite, Senhor, para ser um canal de bênção, um canal dos céus na terra, que Tu use, Senhor, cada pessoa que tá aqui nessa live, para que eles possam ecoar o Teu nome por onde quer que eles andem. Senhor, que o Teu nome possa ir mais longe. Pai, eu creio que tem pessoas aqui que não sabem como falar de Ti.
Dá clareza, Senhor, a elas. Senhor, dá estratégia, Senhor, para que elas possam apresentar o Teu santo nome para outras pessoas que precisam de Ti. A nossa nação precisa de Ti, Senhor. Vem nessa nação, Senhor, vem sobre as nossas casas, sobre a nossa vida. Acampa o Teu exército de anjos, Senhor, no nosso país, Pai. Senhor, nós declaramos, Senhor, um tempo de renovo. Um tempo, Senhor, onde o Teu poder vai ser visto, Pai. Senhor, um tempo onde nós vamos nos derramar na Tua presença, Senhor. E Tu nos exaltará, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem nessa noite curar feridas, curar traumas, Pai. Senhor, nos ajuda a liberar perdão a quem precisa ser perdoado. Senhor, nos ajuda a nos humilharmos na Tua presença, Senhor, para tirar esse peso do pecado de dentro de nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos da Tua presença, nós queremos andar contigo. Nós precisamos, Senhor, da Tua graça todos os dias, porque se a Tua graça não estiver sobre a nossa vida, a gente não tem força. A gente vai lutar e não vai conquistar nada. Porque a nossa força precisa estar em Ti, Senhor, e nessa noite nós entendemos isso. Obrigada, Pai, pelo que Tu fez aqui, pelo que Tu ainda vai fazer. Em nome de Jesus, obrigada. Amém. Amém, gente. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe vocês. Um dia eu vou fazer respondendo as coisas que vocês me mandam, é porque se eu responder, eu me perco. E aí fica mais longa ainda a live, por isso que eu não respondo mais, eu leio o que vocês mandam aqui. Muito obrigada, tá? Deus abençoe vocês. Até sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem é o último capítulo 5 de Tiago. E aí vamos orando pra ver o que Deus vai falar pra gente fazer. Nas próximas lives, se a gente vai estudar um outro livro, o que a gente vai fazer. Tá bom? Beijo pra vocês, eu amo vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Deus abençoe.